Semana da Pátria. Pátria é nossa terra, nossos verdes, o lugar onde nascemos, é o nosso lar. Pátria somos todos nós. Olá, galerinha, como estão? Tudo belezinha? Como foi o final de semana? Final de semana teve uma chuvinha no domingo, né? Mas eu tenho certeza que devo aproveitar bastante. Então, começamos a nossa semana. Vocês viram que tem aqui uma bandeira do Brasil? Por que será? Porque esta semana é a Semana da Pátria. Olha só que legal! Vamos aprender um pouquinho do feriado que nós vamos ter na próxima segunda-feira, o feriado de 7 de setembro da Independência do Brasil. Vai ser bem legal a gente aprender sobre o nosso país, sobre como surgiu o nosso país. Olha só que show! Antes, vamos começar com a nossa chamadinha, uma chamadinha especial de 7 de setembro, Semana da Pátria. Olha só que legal! Um cavalinho parou na beira do rio bem forte, quando seu dono gritou: independência ou morte. O cavalinho tem sorte, pois acompanhou um pedaço da nossa história, quando Dom Pedro gritou: o Brasil livre ficou. Que legal a nossa chamadinha. A música da nossa chamadinha já conta um pouquinho de como aconteceu a independência do Brasil. Mas eu também trouxe um videozinho onde eu vou contar para vocês como aconteceu toda a história de como aconteceu a independência do Brasil, como o Brasil se tornou um país livre. Vamos ver? Olha só que legal! Desde que foi descoberto por Cabral em 1500, o Brasil se tornou colônia de Portugal. Em 1808, o rei de Portugal e toda a sua família mudaram-se para o Brasil. O tempo passou e em 1821 o rei decidiu voltar para Portugal. Mas ele deixou o seu filho, Dom Pedro I, como príncipe regente do Brasil. Mas Portugal queria de qualquer forma que Brasil voltasse a ser apenas uma colônia. Porém, Dom Pedro I e o povo não aceitavam essa situação. Foi então que no dia 7 de setembro de 1822 que Dom Pedro I, às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro I declarou a independência do Brasil, com um grito de independência ou morte. Desde então, o Brasil não pertence mais a Portugal. E aí, viram que legal essa história? Uma história de bravura do Dom Pedro I, onde no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro, às margens do rio Ipiranga, fez o quê? Foi lá e gritou: independência ou morte! E o Brasil se tornou o quê? Um país livre. Que legal, né? O Brasil, que é o nosso país cheio de riquezas naturais, de uma cultura muito diversificada, muito legal, né? Então, agora eu trouxe um quiz para ver quem sabe as curiosidades do nosso país, as belezas do nosso país, um pouquinho da cultura do nosso país. Vamos lá? Vamos ver quem sabe comigo. Tenho certeza que vocês conhecem muito bem o nosso país. Olha que legal! Jogo Pátria Amada Brasil. Convido vocês para conhecer um pouco mais sobre o nosso país. Vamos lá? Qual dessas comidas é típica do nosso país?
Feijoada. A feijoada é um dos pratos típicos mais conhecidos e populares da culinária brasileira, composta basicamente por feijão preto, diversas partes do porco, linguiça, farinha e acompanhamentos de verduras e legumes. Qual dessas danças é a típica do nosso país? Samba! O samba surgiu de uma mistura entre música europeia com a africana. Além disso, é considerado um gênero originalmente brasileiro, nascido e criado no Brasil. Qual é a bandeira do Brasil? Bandeira do Brasil. A bandeira do Brasil é composta por uma base verde em forma de retângulo, sobreposta por um losango amarelo e um círculo azul, no meio do qual está atravessada uma faixa branca, um lema nacional, em letras maiúsculas verdes. Qual destes animais pertence à fauna brasileira? Mico-leão dourado. Mico-leão dourado é um mamífero que vive exclusivamente na Mata Atlântica. Qual destes monumentos históricos é brasileiro? Cristo Redentor. O Cristo Redentor é um grande monumento que está localizado no Morro do Corcovado, no bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, Brasil. Inaugurado em 1931, essa imensa estátua representa a imagem de Jesus Cristo com os braços abertos. Qual dessas festas populares é brasileira? Carnaval. A história do carnaval no Brasil iniciou-se no período colonial. Uma das primeiras manifestações carnavalescas foi o intrudo, uma brincadeira de origem portuguesa que na colônia era praticada pelos escravos. Muito legal, a gente pôde juntos conhecer um pouquinho do nosso país. Nosso país que tem feijoada, tem samba, tem mico-leão dourado, tem um monumento histórico muito importante que todo mundo conhece, que é o Cristo Redentor. Ele é famoso no mundo inteiro. Muito show, né? Nosso país é um país riquíssimo, cheio de diversidade, de cultura, muito legal. Então, a nossa Semana da Pátria não terminou aqui. Na quarta e na sexta-feira, nós iremos fazer um momento cívico, a nossa hora cívica, que nem a gente tem lá na escola, só que nós vamos fazer na nossa aula online. Nós vamos juntos cantar o hino do Brasil antes de começar a aula. Muito show, né? Então, espero vocês para a nossa hora cívica na aula online de quarta e sexta-feira. Vamos por aqui. Um beijo grande e até quarta-feira na nossa aula online. Tchau, tchau!